Olá! Hoje nós vamos ver a propagação do calor. Como nós sempre dissemos aqui para vocês, física é coisa real. Então, vamos pensar no real. Imagine que eu tenha um saco cheinho de balas e eu quero distribuir esse saco de balas por uma fila de pessoas. Por exemplo, uma fila de alunos que estejam sentados numa sala de aula. Como é que eu posso distribuir essas balas? A primeira ideia que se pensa é eu entregar esse saco de balas ao primeiro aluno da fila, ele retirar uma das balas, passar esse saco de balas para o seguinte, ele retirar uma bala e assim sucessivamente. De tal maneira que lá pelas tantas, todos os alunos, todas as pessoas da fila terão recebido a sua bala. Evidentemente, quando eu penso nisso, eu estou pensando logo na honestidade de todo mundo. Mas, e se tiver alguém meio desonesto? Eu entrego o saco de bala para eles. Em vez de tirar uma, ele tira 20 balas. E não sobra, às vezes, para todo o resto da fila. Observe que, para evitar isso, eu posso distribuir as balas de outra maneira. Eu fico aqui parado com o saco de balas. O primeiro aluno da fila, ou a primeira pessoa da fila, vem até aqui, recebe a sua bala e vai lá para o final da fila. Então, o segundo da fila, agora, vem até aqui, recebe a sua bala e vai lá para o final da fila. Daqui a pouco, quando o primeiro da fila tiver reassumido a sua posição, todos aqueles pertencentes àquela fila terão recebido a sua bala. Observaram o que aconteceu? Também foi feita a distribuição de balas. Só que agora, as pessoas que receberam essa bala tiveram que se movimentar. A terceira hipótese, imaginando que eu seja mágico, eu colocaria a mão dentro do saco de balas e jogaria as balas para cima, de tal maneira que caísse uma bala exatamente na posição de cada pessoa. Isso que nós estamos falando como distribuição de balas é a propagação do calor. Nós temos, então, 3 maneiras para propagar o calor. A primeira maneira é a condução. Condução é o calor transferido de partícula para partícula no interior de certos materiais ou de um material para outro quando os dois estão em contato direto. Fonte www.saladefisica.cjb.net. O que é a condução de calor? É o processo onde, entre aspas, as pessoas estão fixas e o calor vai passando, chegando até elas. Então, nesta situação, o que a gente observa? Se eu pensar em termos físicos, as pessoas representam as moléculas. Então, o calor será transmitido molécula a molécula. Observe, se o calor vai ser transmitido molécula a molécula, a primeira recebe a quantidade de calor, retira a quantidade dela e passa o resto para frente. Ela é honesta. A segunda retira a sua parte e passa o resto para frente. De tal maneira que daqui a algum tempo, todo o corpo, todas as moléculas terão recebido a sua proporcional quantidade de calor. Observe que nós podemos fazer isso numa experiência prática bastante interessante. Vamos imaginar o seguinte, nós vamos pegar uma haste, vamos colocar presas nessa haste algumas partículas pequenas, por exemplo, pequenos parafusos. Vamos grudá-los com parafina. Então, observe, eu vou esquentar essa extremidade da barra com uma vela. Nota-se que este parafuso que está grudado com a parafina, ele descola primeiro, depois esse descola, depois esse vai descolar e assim sucessivamente. Mostrando que realmente o calor está sendo propagado para cá primeiro, depois para cá, depois virar para cá e assim sucessivamente. Observe então, primeira coisa da condução, ela acontece praticamente nos corpos sólidos, isto é, aqueles cujas moléculas
tem pouca mobilidade. Então, realmente, como as moléculas têm pouca mobilidade, o calor é que vai sendo transmitido uma a uma. Podemos também considerar a situação clássica da experiência de engenhos. Observe, na experiência de engenhos, eu tenho aqui uma caixa. Essa caixa, ela tem aqui barras metálicas. Essas barras metálicas atravessam a tampa dessa caixa e vão lá para dentro. Então, elas atravessam e estariam aqui, prolongadas dentro da caixa. Eu vou cobrir as extremidades dessas barras com parafina. Uma delas, por exemplo, ferro, a outra prata, a outra ouro, vários metais. Colocando água quente aqui dentro, eu descubro que em algumas barras a parafina derrete antes. Se todas elas têm o mesmo tamanho, qual é a conclusão que eu posso tirar daí? A conclusão é simples. Cada material desse tem uma diferente velocidade de propagação de calor. Então, a velocidade de propagação do calor é, primeiro, uma constante característica de cada material. Vamos então ver a equação de Fourier. A equação de Fourier me mostra a condução do calor através de um corpo sólido. Vamos imaginar que existe aqui então um fluxo de calor. Existe uma quantidade de calor passando por esse corpo num determinado intervalo de tempo. Esse corpo é uma chapa de área A, espessura D, e existe aqui uma diferença de temperatura entre as duas faces. Cuidado, nós vamos considerar aqui que isto e isto são constantes. Isto é, vamos admitir um estado estacionário. Aí você vai dizer, mas como é que pode se manter constante se eu estou passando calor daqui para cá? Imagine a seguinte experiência. Eu vou colocar aqui gelo fundente, isto é, gelo com água. Você sabe que a temperatura aí será mantida constante em 0 graus Celsius, considerada a pressão atmosférica normal. Do lado de cá, eu vou imaginar água e vapor de água. Também você sabe que água com vapor de água tem uma temperatura constante de 100 graus Celsius, sob condições normais de pressão. Então, observe, eu estabeleci o sistema estacionário. Apesar de haver uma transferência de calor, essas temperaturas, θ1 e θ2, são admitidas constantes. Então, a lei ou equação de Fourier nos diz que a quantidade de calor é proporcional ao K, uma constante típica do material que mostramos lá na situação de engenhos, a área dessa placa, desse corpo, ao gradiente de temperatura, θ1 e θ2, ao intervalo de tempo e inversamente proporcional à espessura. Observem que, passando o ΔT para o lado de lá, nós temos a expressão que representa justamente o fluxo. Então, o fluxo é dado pela expressão K vezes A, θ1 menos θ2, sobre D. Vamos explorar um pouco mais esse K? Esse K é chamado de condutividade térmica. Vamos observar algumas condutividades térmicas. Por exemplo, a prata tem uma condutividade térmica 1,006 nessas unidades. O cobre, 0,918, o ouro, 0,70. Perceberam? Nós temos aqui uma ordem decrescente de condutividades térmicas. E existe, inclusive, uma lei, chamada Lei de Weidmann-Franz, que justamente equipara a condutividade térmica com a condutividade elétrica. Os bons condutores térmicos são também bons condutores elétricos. Observe, então, a prata, ela tem um coeficiente de condutividade térmica bastante alto. Então, já imaginaram aquele serviço de chá inglês em prata maciça? Para a gente segurar no bule é um problema seríssimo. Tem que pegar com guardanapo, porque senão lhe queima a mão. Observe, o cobre também condutividade térmica alta.
Do lado de cá, nós colocamos também algumas substâncias, mas observem que interessante. Perceberam? Uma condutividade térmica muito baixa. Então, esses elementos, nós os consideramos como isolantes térmicos. Então, os isolantes térmicos são aqueles elementos cuja condutividade térmica é baixa. Nós vimos ali o exemplo do gelo. Ora, você logo se lembrou. Primeiro, os iglus. O que acontece com os iglus? São casas dos esquimós feitas de blocos de gelo. Por quê? Porque o gelo é um razoável isolante térmico. Agora você começa a entender por que nessas geladeiras comuns, de vez em quando, você tem que descongelá-la. Quando forma-se uma camada de gelo muito espessa em torno do congelador, a geladeira não funciona muito bem, porque o gelo é um isolante térmico. Observe que também o ar é um isolante térmico. Vamos observar uma situação aqui. Eu tenho aqui um bico de Bunsen. Observe, o gás saindo daqui se incendeia acima dessa placa. Se eu coloco fogo embaixo, o gás se incendeia embaixo da placa. Por que isso? Porque a placa, ela dissipa o calor. Então, como ela dissipa o calor, aqui ela dissipa tanto que não chega a incendiar o gás embaixo. Exemplos clássicos, como nós dissemos, você encontra na própria natureza. Vocês já observaram o que acontece nos dias frios, por exemplo, com os pássaros? Em condições normais, você vê, os pássaros mantêm as penas grudadas bem ao corpo. Nos dias frios, eles produzem um movimento para as penas ficarem eriçadas. Para quê? Para acumular ar junto das penas e, como tal, fazer uma isolância para o seu corpo. Perceberam? O ar parado é um bom isolante térmico. Lembra-se do chale da vovó? Ele é feito de fios trançados. Então existe espaço entre eles, mas ele, não sendo usado ao vento, ele esquentava. Por quê? Porque o ar ali fica parado. Então, o ar parado é um bom isolante térmico. Vamos então agora apresentar uma segunda possibilidade. Vimos o que acontece nos pássaros. E o que aconteceria também se eu pegasse agora o ar em movimento? Então vamos ver agora, não mais a molécula considerada parada, mas sim com as moléculas em movimento. Vamos ver a convecção. Convecção é o modo de transferência de calor pela movimentação da própria substância, como por correntes num fluido. Fonte www.saladefisica.cjb.net. Então, o que é a convecção? A convecção já é aquele segundo modelo de distribuição de balas. Cada um vai buscar a sua bala lá na fonte de origem. Então, agora, as moléculas têm que ter maior mobilidade. Se elas têm que ter maior mobilidade, isto daqui já não deve acontecer mais em sólidos. Isso daqui já acontece em fluidos, isto é, nos líquidos e no estado gasoso. Então, observem que situação interessante na geladeira. O congelador, ele é sempre colocado em cima na geladeira. Por que isso? Porque quando nós temos o congelador em cima, o ar quente que está aqui entra em contato com o congelador e esfria. Como ele esfria, ele desce. Quando ele desce, esse ar frio vai empurrar ar quente para cá, de tal maneira que esse ar quente entre em contato com o congelador e esfrie, formando então isso que chamamos de correntes de convecção. Observe, tem gente que, infelizmente, não sabe física. Então, às vezes, você vê gente que em geladeiras faz uma coisa triste. Observe, ela colocando um plástico em cima dessa grade, o que vai acontecer? Vai impedir as correntes de convecção. Com isso,
os alimentos colocados nessas prateleiras superiores vão ficar bem geladinhos e os alimentos aqui embaixo vão se deteriorar, vão estragar. Por quê? Porque não estão sendo resfriados. Observe que realmente esta situação a gente vê comumente. Você já deve ter visto, por exemplo, pássaros como urubus, gaviões, que são capazes de ir subindo cada vez mais sem bater as asas. Como eles fazem isso? Eles mantêm as asas abertas e ficam circulando uma região. Por que que acontece isso? Por causa das correntes de convecção. Eles, dentro da natureza, eles sabem exatamente aonde existem essas correntes de ar ascendentes. Então, eles ficando naquela região, mesmo sem bater as asas, eles vão subindo, subindo cada vez mais. Alguns bons pilotos de asa delta também fazem isso. Então, eles são capazes de saltar de um determinado ponto elevado, mas daqui a pouco, mesmo sem motor, eles estarem numa altura maior do que aquela que eles saltaram. Como? Aproveitando as correntes de convecção. Então, essas correntes de convecção são praticamente facílimas da gente ver na coisa prática. Na nossa vida real, a gente vê isso todo dia. Por exemplo, nós podemos mostrar outras situações práticas. Por exemplo, observem, durante o dia, o que acontece? A Terra, ela manda ar quente para cima. Como na natureza nós não temos a situação de um vácuo, quando o ar sai daqui, outro ar tende a ocupar o lugar dele, formando então o que nós chamamos de brisa marinha. Observe que a situação durante a noite inverte. Então, agora a Terra está mais fria, a água ela está mais quente. Então, o que acontece? Agora, o ar sobe aqui, então esse ar tende a ocupar o lugar daquele. O que significa isso? Que vai haver uma brisa da terra para o mar. Notaram? Outra vez, o que nós temos aqui são as correntes de convecção. Outra vez, são os movimentos que a gente tem da matéria, entre aspas, indo buscar o calor na fonte. Podemos considerar ainda outros exemplos que vocês conhecem da prática. Por exemplo, o caso de um radiador, que a gente não vê em lugares quentes como o Rio de Janeiro, mas vê em lugares frios como o sul do Brasil. Então, observe, eu tenho aqui uma caldeira com água. Essa caldeira é, então, aquecida a água vem, passa por um radiador. No que ela passa por um radiador, ela solta, entre aspas, libera calor para o ambiente, ela esfria, então volta e fica fazendo esse ciclo. Observem que outra vez, o que eu tenho aqui é movimento de moléculas, é movimento de partículas, é movimento de corpo. Isto é, representa a convecção, representa sempre o movimento indo buscar o calor direto na fonte. Então agora, vamos à irradiação. Perceberam? Agora é aquela maneira mágica que eu disse para vocês, que a gente pega as balas dentro do saco, joga para cima e cai exatamente onde tem que cair. Isto é, enquanto que a condução se caracteriza por ser típica dos elementos sólidos, a convecção, que acabamos de ver, é típica dos fluidos, isto é, líquido e gasoso. Agora, nós estamos numa situação, que é a irradiação, que não precisa de meio nenhum para sua propagação. Realmente, a irradiação considera a onda calorífica ou onda de infravermelho como sendo a propagação dessa energia chamada calor. Então agora, nós vamos admitir que esse processo é aquele que acontece no vácuo. Isto é, se eu tivesse uma situação de vácuo absoluto, não tivesse nenhum meio material que houvesse possibilidade de propagação de uma onda, ainda assim o calor se propagaria através dele pelo processo de radiação. A irradiação obedece à lei dita lei de Prevost ou lei dos intercâmbios.
Todos os objetos estão continuamente irradiando energia calorífica. Admitido um estado de equilíbrio térmico, a energia irradiada por um corpo é igual à energia absorvida por ele sob forma de radiação dos corpos circundantes. A emissividade é uma das grandezas típicas da irradiação. A emissividade representa a relação entre a quantidade de calor emitida pela área, pela variação de tempo. Observe que se nós considerarmos a área unitária, a variação de tempo unitária, a emissividade vai representar exatamente a quantidade de calor irradiado. Ou, se colocarmos em unidades, a unidade de emissividade será quilocaloria por metro quadrado por hora. Observe que nós temos aqui outras grandezas. Por exemplo, a absorvidade. A absorvidade representa a relação entre a quantidade de calor absorvida por um corpo pela quantidade de calor recebida por ele. O que significa isso? Quando eu coloco uma certa quantidade de calor sobre um corpo, uma parte dela será absorvida. Então, esta relação representa a absorvidade. Observe, se eu tiver a quantidade absorvida como sendo a recebida, eu teria uma absorvidade igual a 1. Nós chamamos a isso, então, de corpo negro. O corpo negro é aquele que teria a capacidade de absorver toda a quantidade de calor que ele recebesse. Obviamente, isso daqui é uma situação teórica. Todas essas coisas perfeitas, nós já vimos, são teóricas. O real não é assim. Então, o corpo negro é um corpo teórico. A lei de Stefan Boltzmann mostra justamente para nós a situação de emissividade em relação ao corpo negro. Observe, a emissividade do corpo negro vale sigma T à quarta. T é a temperatura termodinâmica. Sigma é a constante de Stefan Boltzmann. Essa constante, ela tem o valor clássico 5,735 vezes 10 a menos 8 em watts por metro quadrado, Kelvin à quarta. Observe, esta expressão me mostra realmente aquela situação que você já deve ter evidenciado. O que acontece quando eu pego um pedaço de ferro e eu começo a esquentá-lo? Ele começa a emitir pouco calor. Daqui a pouco a temperatura vai aumentando, ele passa a emitir muito mais calor. Então, a emissividade, ela é diretamente proporcional à potência quarta da temperatura absoluta da fonte. Observe, então, que eu tenho aqui uma lei dita de Kirchhoff. Essa lei de Kirchhoff diz, a uma dada temperatura, um corpo que é um bom absorvedor é também um bom radiador de calor. Essa situação é interessante porque, às vezes, a gente ouve certas coisas e não pensa direito nelas. Então, a gente costuma dizer e ouvir, o corpo branco, ele reflete calor, o corpo preto absorve calor. Cuidado, a lei de Kirchhoff está dizendo que o corpo negro, ele também é um bom radiador. Vamos dar um exemplo disso? Quando você deixa um carro ao sol durante muito tempo, quando você vai entrar nele, o que você observa? Você observa que ele, lá dentro, está mais quente do que aqui fora. De um modo geral, quase sempre, o painel do carro é preto, é corpo negro. Quando você aproxima sua mão do painel, o que você sente? Você sente o calor saindo do painel e indo para sua mão. Observe, é o corpo negro que está emitindo calor para sua mão, que é branca. Por que isso? Porque, obviamente, depois de algum tempo, o corpo negro ele recebeu tanta energia que ele vai ter que mandar essa energia de volta. Ele não só é bom absorvedor, como também ele é um bom radiador. Vamos então experimentar isso tudo em alguns exercícios? Vamos começar por um exercício de Viçosa.
Observe, uma barra de metal e outra de madeira estão em equilíbrio térmico. Você pode pensar, por exemplo, se você usa uma cadeira na sua escola de metal e madeira, nessa cadeira. Como os dois materiais estão juntos o tempo inteiro, eles estão em equilíbrio térmico. Isto é, estão sempre à mesma temperatura. Quando uma pessoa toca, ela nota que o metal está mais frio que a madeira. Então a sensação que ela tem é de que a parte metálica da cadeira está mais fria do que a parte de madeira. Aí ele propõe que você afirme que isso ocorre por quê? Opção A, a temperatura da madeira é maior que a do metal. Ora, se eles estão juntos o tempo inteiro, obrigatoriamente tem que estar à mesma temperatura. Então não é esta a nossa solução. Segunda hipótese, a condutividade térmica do metal é menor que a da madeira. O que você nota? Se a condutividade do metal fosse menor, sairia menos calor da sua mão quando você toca o metal e a madeira. Já notou que não é isso que ocorre? Vamos a uma outra possibilidade. O calor específico da madeira é menor que o do metal. Nós não temos nada a ver com calor específico aqui. Calor específico não tem nada a ver com a condução de calor. Mas observem agora a situação. A temperatura da madeira é menor que a do metal. Perceberam? O fato de eu sentir mais frio ou mais quente não é, às vezes, a temperatura. Mas vejam a última opção. A condutividade térmica do metal é maior que a da madeira. Paramos para pensar? Se eu coloco a mão no metal e o calor flui mais rapidamente, a sensação que eu tenho é que o metal está frio. Se você, por acaso, tiver no seu quarto, por exemplo, ladrilhos e um tapete, faça a experiência numa manhã fria. Coloque um dos pés no tapete e outro pé no ladrilho. Você vai sentir o ladrilho mais frio. Impossível. O ladrilho e o tapete passaram juntos o tempo todo. Então tem que estar com a mesma temperatura. O que está acontecendo? Quando você coloca o pé no tapete, o tapete é um isolante térmico. Isto é, o calor do seu pé não sai facilmente por ele. Mas quando você coloca o pé no ladrilho, o calor sai facilmente, a impressão, a sensação que você tem é que o ladrilho está mais frio. Vamos então a outro exercício? Observe um exercício da Mackenzie. Numa noite fria, preferimos usar cobertores de lã para nos cobrirmos. No entanto, antes de deitarmos, mesmo que existam vários cobertores, a cama continua fria. Somente nos aquecemos depois que estamos sob os cobertores há algum tempo. Qual é a explicação física para isso? Então, a primeira opção que ele nos oferece. O cobertor de lã não é um bom absorvedor de frio, mas nosso corpo sim. Observe que não é a situação. O cobertor, ele não absorve. O nosso corpo não absorve frio. Aquela propaganda que vocês devem ter visto há muito tempo atrás, que tinha um boneco batendo uma porta e alguém dizia, quem bate? Eles, é o frio. Elas, não adianta bater que eu não deixo você entrar. É mentira. O frio não entra em lugar nenhum. O calor pode entrar ou sair, mas frio não entra em lugar nenhum. Vamos analisar uma outra opção. O cobertor de lã só produz calor quando está em contato com o nosso corpo. Se for um cobertor elétrico, entre aspas, ele produz calor. Isto é, se for um cobertor elétrico, ele vai transformar a energia elétrica em energia calorífica. Mas cobertor não produz calor. Observe uma outra opção que podemos analisar. O cobertor de lã não é um aquecedor, mas apenas isolante térmico. Ah, realmente isso é verdadeiro. Não é ele que produz calor. O que ele faz é impedir que o calor gerado pelo nosso corpo saia. As pessoas pobres, às vezes, não têm um cobertor, às vezes não têm um casaco. O que elas fazem?
usam jornal. O jornal é um bom isolante térmico. Como bom isolante térmico, mantém a temperatura do corpo. Uma outra opção, enquanto não nos deitamos, existe muito frio na cama. Como nós dissemos, frio não existe. O que existe é o calor ou a ausência de calor, mas o frio como entidade não existe. E a nossa última opção, a cama, por não ser de lã, produz muito frio. E a produção de calor pelo cobertor não é suficiente para seu aquecimento sem a presença humana. Observe, o frio não é produzido. O cobertor, como nós dissemos agora há pouco, ele não produz calor. O que ele faz é impedir que o calor saia de algum lugar. A cama não produziu nem frio nem calor. Então, o cobertor não faz isolância. Mas, quando a gente se deita, como a gente está produzindo calor, a função do cobertor é impedir que o calor saia do nosso corpo. Você observou então, na nossa aula de hoje, a coisa é para ser vista no dia a dia. A irradiação é mais teórica. Cuidado, tem aquelas leizinhas para você dar uma espiada nelas, porque alguém pode cobrar. Mas o resto, olha para o dia a dia. Você vai entender tudo em função da experiência prática. Na aula de hoje, falamos sobre a propagação do calor. Observe, a condução é típica dos sólidos, a convecção é típica dos fluidos e a irradiação é típica do vácuo. Não quer dizer que não possa haver mistura disso daí, mas lembre-se, a situação típica é para condução sólidos, convecção fluidos e radiação vácuo. Colega, você evidentemente vai poder fazer essa aula em termos práticos com muita coisa. Nós não quisemos citar durante a aula, mas seria interessante você aproveitar a situação do vaso de Dewar, a garrafa térmica. Então levar para a sala uma ampola de garrafa térmica, mostrando para os alunos que o fato de existir vácuo entre as duas paredes, interna e externa, daquela garrafa, faz com que você, ao mesmo tempo, iniba a condução e a convecção. E a irradiação? Para isso, é sistema espelhado externa e internamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que o calor que estiver lá dentro vai bater na parede e, por um efeito de espelhismo, ele vai voltar lá para dentro. Da mesma maneira, o calor externo vai bater na parede externa e também vai sofrer reflexão não entrando dentro da garrafa. Percebeu? É uma situação ótima para mostrar para os alunos. Nós evitamos justamente usar isso na aula para que você possa aproveitar com a maior vantagem possível.